Então, vamos lá. Israel Peixoto, boa tarde. Boa tarde, PC Nascimento. Boa tarde, já obrigado por ter concordado em compartilhar aqui com a gente sobre esse tema que a gente vem debatendo aí frequentemente, né? E é um tema de interesse porque ele afeta muita gente. Então, Com certeza. a gente fala hoje mais uma vez do começo, do início do 2G, que já iniciou há algum tempo e as pessoas vêm falando dia a dia, e começa e tal. E esse é um tema que afeta algumas áreas específicas, né? Porque algumas regiões do país perdem cobertura, algumas regiões do país só tem 2G. Na verdade, para você ter uma ideia, eu moro em São Paulo, na Zona Sul, bem próximo à operadora Vivo, né? Dá menos de 10 quilômetros da Vivo, e aqui na minha casa a Vivo pega 2G. Então, né, eu estou numa região bem urbana, bem central, supostamente eu tinha que ter 5G aqui. Mas recentemente veio entregador para cobrar coisa e em função de ter 2G eu tinha que fazer Pix, o cara não conseguia completar a transação. Então essa história de que né, não acontece, eu estou falando de São Paulo, então em muitas regiões do país depende só dessa conexão. Eu queria que você falasse um pouquinho, não só sobre a tua visão, mas de que informações você tenha sobre o andamento disso, né, do real, desse desligue ou não, da substituição de antenas, o porquê as operadoras manteriam isso, né, o 2G, porque muita gente acha, vai manter por muito tempo, não é assim. Por que as operadoras manteriam isso, uma tecnologia supostamente já obsoleta e antiga, que custa caro, ou porque elas substituiriam? Eu queria que você falasse um pouco da tua visão sobre isso entre nós. Boa. Legal, PC. Primeiro, é um prazer poder estar aqui contigo, né? Já fizemos algum evento junto, esse é mais um. Eu fico muito feliz e fico muito contente de poder estar falando desse assunto, que é um assunto tão polêmico, mas ao mesmo tempo tão estratégico, que precisa estar nas nossas agendas, né? Que precisa estar dentro dos nossos planejamentos para os próximos anos aí, porque uma coisa é fato, né? A gente vem comentando do tempo da tecnologia, né, PC? Você trouxe isso. Quando a gente fala do 2G, nós estamos falando de uma tecnologia do século passado, né? Uma tecnologia feita nos anos 90, né? Uma tecnologia com mais de 30 anos, né? E hoje, infelizmente, nós temos mais, em torno de 90%, entre 80% e 90% de todas as aplicações IoT. E daí esse é um dado muito voltado no mercado de segurança, né? Eu estou vendo que tem bastante empresa de rastreamento, de monitoramento entrando na nossa live aí. E hoje, entre 80% e 90% dos dispositivos dessas empresas, ele está utilizando a tecnologia 2G. Tá? Qual é o problema disso? Nós estamos falando de uma tecnologia com mais de 30 anos, uma tecnologia do século passado, que a manutenção, quando a gente fala em rede, né, em manutenção lá para a operadora, de colocar a célula, garantir que a célula funcione, que ela irradie, né, que ela esteja operacional, hoje é extremamente custoso para as operadoras já. Por quê? Quais são os usuários que estão lá? Normalmente não é um celular, não é um ticket alto. Nós estamos falando de dispositivos IoT, que o ticket é um ticket menor. Então a receita que a operadora tem com os dispositivos IoT navegando na rede 2G é relativamente pequeno. E isso é um problema, porque a receita está chegando muito perto num nível em que a despesa, eles estão quase em equilíbrio, né? Isso é um ponto de risco. Então, quando estraga uma antena, por ser uma tecnologia antiga, custosa para dar manutenção, além disso é demorado. Por quê? Por vezes não se consegue mais aquela célula poder fazer a troca. Por vezes, o que a operadora tem que fazer? Tem que tirar a célula de um outro lugar onde está sobressalente, para poder colocar num outro local, para dar uma sobrevida da cobertura naquela região. Então, por isso que a gente vê cada vez mais aí
quando ocorre um problema, um tempo alongado para o problema ser corrigido. A gente teve casos de problemas em rede 2G que levaram-se 25 dias para que a operadora conseguisse solucionar o problema. Imagina, praticamente um mês com a operação naquela região, naquela localidade, sem conexão. Isso para uma missão crítica de segurança, seja um monitoramento de alarme, seja um rastreamento veicular, tu ficar sem visibilidade daquele dispositivo é extremamente crítico, né? Fica à mercê de qualquer coisa que possa acontecer e você não tem visibilidade nenhuma, né? Há casos que a gente já vem pegando que a operadora nem conseguiu consertar. Por quê? O número de acessos daquela rede não justificaram o conserto daquela rede. E a operadora simplesmente comunicou, olha, neste local, infelizmente, nós não teremos mais cobertura 2G. Então esse é o cenário que a gente está hoje, né? Nós estamos num cenário com uma tecnologia antiga, custosa, e com uma lentidão para qualquer processo de manutenção, de correção de problema, e de garantia de operação dessa rede, né? Ou seja, o cenário ele é bem caótico. Você está dizendo o seguinte, a Receita já não cobre os custos, né? Você tem falta de peças, né, de componentes para repor ali, você tem um custo de ida a Campo Grande, e a próxima pergunta nesse caso é, beleza, a operadora quando ela fala isso, nesse ponto aqui eu não vou mais repor, ela tem respaldo legal para isso? Olha, PC, o que uma operadora ela não pode fazer é deixar sem cobertura uma determinada região. Então, se essa região tem uma cobertura 4G, ela não precisa mais colocar o 2G lá, tá? Porque ela já cumpriu as suas obrigações com o 2G. Agora, quais as obrigações que ela tem? É garantir conectividade, ou seja, ela não pode deixar de ter conectividade em nenhum ponto, né? Isso é regulamentação. Então, o que normalmente pode acontecer, se a única cobertura é 2G, pode ser que a operadora faça esse remanejamento, tire de um lugar e coloque lá, ou ela acelere a implantação do 4G. Mas como hoje, praticamente todos os municípios que têm 2G já possuem 4G, a probabilidade maior é de não ocorrer a manutenção daquela rede. Então, olha que interessante. Você está falando o seguinte, né? As aplicações IoT que utilizam a rede 2G hoje correm o risco de parar o serviço, que é horrível para a empresa, né? Enfim, para os clientes dessa empresa, etc. E numa linha de tempo, o que você imagina, gradativamente falando? Eu imagino que, óbvio que os desligamentos eles devem ocorrer de uma maneira ali pausada para não chamar muita atenção, óbvio, que senão pode criar um alerta, né, um alarme gigante, mas quanto tempo você imagina? E às vezes isso é também um truque, vai levar mais 5 anos, mas de repente na região específica onde o cara está, no próximo ano já desliga, né? Vai levar 5 anos para desligar no Brasil inteiro, porque são muitas antenas, é um território muito grande para cobrir e tal. Na tua visão, o que você acha que acontece numa linha do tempo? Assim? Perfeito. Antes de responder essa pergunta, PC, eu queria só fazer um link do que está acontecendo globalmente, até para embasar a nossa visão aqui de empresa quanto a esse tema, esse tópico, né? Quando a gente olha o que vem acontecendo no mundo, né? A gente já vê, por exemplo, os Estados Unidos já desligou o 2G e já desligou o 3G. E isso não é recente, já tem alguns anos, né? Se a gente olha a AT&T, que é a principal operadora de telecomunicações dos Estados Unidos, o 2G já foi desligado há vários anos lá, né? Quando a gente olha o que vem acontecendo na Europa, por exemplo, né? Vodafone, a NOS, todas essas operadoras já estão com os agendamentos para o desligue do 3G e do 2G, né? Ainda só tem uma discussão, se eles desligam primeiro o 3G ou o 2G, né? Mas já está nos cronogramas de desligamento deles. Quando a gente olha
a nível África do Sul, por exemplo, né? A África do Sul já está fazendo o desligamento do 2G para liberar a frequência para implantar na frequência do 2G o 5G. Né? Então, esse movimento que está acontecendo ele já acontece a nível global. Então, a própria GSA vem apontando que de todos os países, 68 países já está ou com o 2 e o 3G desligados, ou seja, já agiram desligando, ou planejado, ou seja, já tem a data de desligue dessas redes, né, tanto o 2 e o 3G, ou já está em andamento. Ou seja, é um movimento que não é só no Brasil, é um movimento global. Né? Aqui no Brasil, o que a gente vê? A gente vê notícias da Vivo e a TIM discutindo uma possibilidade de juntar os esforços para compartilhar em algumas cidades a rede 2G para diminuir os custos. Por quê? Tem pouquíssimos usuários numa rede, pouquíssimos usuários na outra. Já não paga a manutenção, o custo. Juntar essas duas redes para que se tenha uma sobrevida. É uma saída para os dois. Então, que tenha uma sobrevida. Aí, por algum período, em algumas cidades aí que eles vejam que, cara, eu preciso manter, mas não se paga. Então, é um movimento que estão tentando conciliar, estão em teste, tá? Não tem nada ainda divulgado, não tem nada firmado, é um movimento que eles estão executando. Tem algumas cidades piloto acontecendo isso no estado de Santa Catarina, inclusive. O que mais a gente vê? Esse tema sendo discutido pela própria Anatel, tá? A Anatel, na FutureCon do ano passado, que aconteceu no final do ano, no quarto trimestre do ano passado, esse é um item que foi muito discutido. E aí, o que vai acontecer? 2G vai vir para a pauta da Anatel? Né? O que a Anatel... A Anatel pode deixar que se desligue do nada? Ou como é que pode ser isso? Então, é um tema que foi discutido na FutureCon. E nessa discussão, o que eles trouxeram? O desligamento, de fato, ele vai ocorrer. Não tem o que fazer, vai ter que desligar. Por quê? Nós estamos na 5ª geração. É preciso que o 2G dê lugar para que a gente possa avançar com novas tecnologias, né? E eu não vou nem entrar nos quesitos técnicos, o que melhora. Não tem argumentos, né, para a gente comparar uma tecnologia de 30 anos com uma tecnologia de 3, né? Mas nenhuma das operadoras fala de, data tal eu vou desligar, data tal eu vou desligar. Então, o que foi discutido na FutureCon olha, vai acontecer e é um tema que deve ser executado ou finalizado em 2028. Israel, então significa que nós temos 5 anos de 2G? Não significa isso. Por quê? É isso que a gente vinha comentando, né? Vai ter locais em que não vai dar para fazer uma manutenção. Não vai ter um momento, assim, dentro deste período, até 2028, dificilmente nós vamos ter um momento que vai ser, olha, dia tal do mês tal, do ano tal, nós vamos desligar. Não, provavelmente isso não vai acontecer nesse período, nos próximos 3 a 4 anos. A data apocalíptica, ela não vai aparecer. Até lamento quem entrou na live esperando receber o dia, a gente não vai conseguir dizer o dia hoje, tá? Mas, o que vai acontecer? É uma degradação natural. Vai ter locais onde tinha 10 dispositivos conectados. A rede vai ser desligada gradualmente, ou seja, ou aquela rede ela foi tirada para atender um local que parou de funcionar e que não tinha mais elemento para dar manutenção, ou ela vai estragar e eles não vão repor porque não fecha a conta. Né? Vale a pena, né? Não vale a pena. E tem um ponto bem importante, quem esteve conosco na Exposec, né, dentro que a gente trouxe a palestra de mesmo tema, a gente trouxe um dos informes que uma das grandes operadoras brasileiras trouxe no ano passado, onde ela já comunica os seus clientes, dizendo que a partir de agosto do ano passado, agosto de 22,
ela não se responsabiliza mais por dispositivos que estiverem rodando na rede 2G. E ela começa a aconselhar a substituição por tecnologias mais recentes. Por quê? Daí, nas linhas ali, no descrito do comunicado, justamente ela falava sobre a degradação do serviço, ou seja, o serviço vai começar a degradar. Talvez num local onde tenha 3 células, vão ficar 2. Significa que vai perder a cobertura? Não. Mas o sinal vai começar a ficar ruim, vai começar a ter mais falha, mais intermitência. Então este é o cenário que a gente vai começar e já está vendo, tá, PC? A gente, aqui na Virtuais, o nosso time de suporte técnico aqui, o núcleo de apoio técnico da empresa já presencia casos onde o cliente diz, mas funcionava tão bem, agora começou a ter um sinal, a qualidade do sinal começou a piorar, né? Começou a ter mais falha do que antes não tinha. Este é o cenário que a gente começa a ver a partir de agora e que tende a se estender por um período de tempo, até de fato ocorrer o desligue total. Mas, dificilmente, nós teremos as nossas operações rodando na rede 2G até a data do desligue, porque a data do desligamento que vai sair, seja em 28, 29, 27, 26, ela vai ser muito mais uma data da sepultura lá, né? De ficar a plaquinha lá, ó, aqui jaz o 2G, né? Vai ser muito morreu, mais o formal, né? Porque ela vai tendo a falência múltipla dos órgãos, né? No decorrer desse período, né? Eu acho que tem um outro pano de fundo aí nesse comunicado da operadora, né? Que é a questão do regulatório, né? Como o órgão regulador exige que você, para desligar aviso com 90 dias de antecedência, eu entendo assim, esse aviso foi feito em agosto. Então, de lá para cá, qualquer momento, eu posso desligar sem aviso, sem... Né, se interromper o serviço por causa disso, o respaldo ela tem. Olha, tá aqui, a gente comunicou. Né? E está público ainda, né? Exato. Continua público. Isso foi Exato. Interessante. Assim, eu acho que, na tua visão, qual o caminho, ou seja, o que as empresas que hoje trabalham fortemente... E assim, é importante a gente falar isso pelo seguinte, às vezes as empresas pensam, já estão falando disso há 2 anos e não aconteceu nada. Pois é. Né? Vai ficar mais 5 anos. Você está falando de 2028? Até 2028 eu não me preocupe, lá eu me viro. O risco que essas empresas correm é ter parte da sua receita, né, cortada literalmente, porque não vai ter sinal para entregar serviço na ponta. O que você aconselha para as empresas começarem a fazer, olhando para o seu negócio, com relação a isso? Sem pensar no apocalíptico, no alarme, mas o que as empresas devem começar a olhar e falar, cara, como é que eu me preparo e me protejo, né, para eu não ter uma ruptura? Aí, justamente esse é o X da questão, PC. O que eu faço agora, então? Tá? E aqui o ponto principal, nós aqui da Virtuais, é trazer a conscientização aos nossos clientes. Tá? É extremamente importante que a gente olhe para esse tema e comece a colocar este tema nos nossos planejamentos para os próximos anos. Imaginamos que o 2028 fosse o próximo ano, fosse ano que vem. Qual seria o problema que nós teríamos? De 80% a 90% das nossas aplicações rodando numa rede que vai ser desligada no ano que vem. Extremamente preocupante. Muitas empresas talvez não teriam garantido a sua perpetuidade a partir daí. Tá? Nem se atentou para isso, né? Exato. Então, o que é importante nós começarmos agora? Dar o primeiro passo. Tá? Qual é esse primeiro passo? É estancar. Evitar abrir ainda mais o problema. Né? Se a gente sabe que o 2G ele está indo para já está na sua sobrevida, né? Ele já está com os aparelhinhos ligados lá na UTI. Tá? Então, é importante que a gente olhe para este cenário e evite aumentar o nosso problema. Por quê? Cada dispositivo
dispositivo a mais 2G que nós estamos colocando no mercado, no nosso cliente, é um problema a mais para nós administrar num futuro próximo. Tá? Então é extremamente importante a gente agora começar a atuar com extrema atenção, planejar esse movimento, né? Agir com sabedoria. Significa, Israel, que eu vou ter que, agora, a partir de agora, eu não posso mais usar 2G, eu só posso usar 4G? Não. Também não é isso. É importante nós começarmos a olhar, olha, esta região aqui, ela está mais propícia a nós termos problemas com o 2G. E nós, da Virtuais, conseguimos ter essa visibilidade, né? Nós até estamos configurando um novo produto aqui dentro para ajudar os nossos clientes a ter essa visibilidade aí. Vai vir novidades aí, né? Então, com essa visualização, conseguir atuar de uma forma mais estratégica. Aquela região, esse local aqui que está mais propício de nós termos um problema com a rede 2G, eu não uso mais 2G, eu vou para o 4G. Eu já estanco ali. Se eu conseguir usar 4G, só 4G a partir de agora, melhor. Tá? Agora não tenho como, eu ainda tenho o meu estoque aqui, ou ainda tenho problema com o custo do 2G, então vamos ter que orquestrar isso de uma melhor forma. Vamos botar 2G onde o risco é menor. Aonde há risco um pouco maior, o ideal é não usar mais o 2G sim. E começar ao pouco o movimento de troca. Nas regiões críticas, lá eu vou tirar o 2G e vou botar um 4G. Posso até reaproveitar aquele 2G num outro local. Mas o ponto-chave é, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa começar, estancar o problema. Porque senão, vai passar 2 anos, a gente vai receber a tal data lá do dia do apocalíptico, do desligamento do 2G. Exatamente. E daí a gente está com um pepino que a gente olha para aquele problema e diz, agora eu não tenho mais como resolver, ou eu não tenho como investir em dispositivos. Então, a ideia é, comecem, não ignorem este tema. Israel, mas eu não tenho como fazer esse ano ainda. Cara, então vamos pegar isso aqui, vamos planejar para começar em janeiro de 24, mas não deixar para quando sair a notícia. Tem que dar o primeiro passo, tem que começar. É interessante, né? Porque assim, isso evita o que aconteceu, por exemplo, no mercado imobiliário americano. Os caras não avisando, olha, isso pode virar uma bolha, explodiu. E aí quebrou meio mundo. Vamos dizer assim, uma visão similar ali. Óbvio que não tem as mesmas proporções, mas para quem tem uma empresa, a proporção para ele é a mesma, né? Imagina, interromper meu serviço, ter o fluxo de caixa interrompido, eu tenho uma ruptura de caixa. Então, o planejamento eu acho que é fundamental. Exato. Agora, aquele cenário, né, PC? Eu acordo um dia e vejo que 80% das minhas aplicações desligaram. É essa conscientização que a gente precisa ter, né? E digo, você que não tem esse percentual é maior, comece mais rápido. Se esse percentual é menor, você já começou de alguma forma. Então você está num caminho e siga nele. Mais saudável. Siga nele, mais saudável. Exatamente. E, cara, no longo prazo, o que você acha que para substituir o 2G, a gente fala aí, sei lá, CAT-M, CAT-1, NB-IoT, quais dessas tecnologias você acha que são mais propícias, né, a essa substituição ali? Perfeito. Boa pergunta, né? Eu cheguei a ver situações onde começaram a doutrinar o processo. Atente-se, sai do 2G, mas indicando ir para o 3G. O 3G está com a data de validade quase igual do 2G, se não antes, né? Então, em alguns lugares, talvez antes. Né? Exato. Então, há um movimento, inclusive, em alguns países que desligaram o 3G antes do 2G. Então, é importante. O 3G, com certeza, não. Né? Hoje, o que nós aqui da Virtuais estamos recomendando? Tá?
aplicações com 4G. Tá? Ah, Israel, mas recentemente lançaram o 5G, por que eu não vou para o 5G? Primeiro, o 5G para o IoT ele ainda não viabilizou, tá? Então a gente tem um custo alto ainda. Tá? A existência de dispositivos IoT no 5G é quase nula, a gente praticamente não existe rastreador, não existe praticamente nenhum IoT que utilize o 5G, é extremamente limitado o número de dispositivos, é uma tecnologia nova, né? Então, a principal tecnologia, a geração que a gente fala, é a geração 4G. Dentro da geração 4G, daí a gente tem as variantes, né? Tem o Narrowband, Cat1, Cat-M1. Qual delas? Vai depender muito do tipo de aplicação que você utiliza. Cada tipo de tecnologia, cada versão dessa tecnologia, ela é mais específica para um tipo de aplicação ou outro tipo de aplicação. Tá? Exemplo, a gente pode utilizar um Narrowband em aplicações que a gente precisa bateria de longa duração, dispositivo que se comunica com uma frequência não muito alta, uma vez por dia, 10 vezes por dia, 30 vezes por dia, uma vez por hora, Narrowband extremamente indicado. Ah, Israel, mas então significa que eu não posso usar Narrowband no rastreador veicular? Não é o ideal. Funciona com algumas limitações. Tá? Então tem características no Narrowband, que o Narrowband ele não tem uma mobilidade, o handover de rede, que a gente chama, né, a troca de rede, ele não é otimizado para uma troca de rede. Então há um processo de desconexão e reconexão. Então nós não teríamos a melhor performance usando o Narrowband, por exemplo, no rastreamento veicular. Mas para um medidor, para um sensor, para algum dispositivo, para um localizador de carga, por exemplo, que está lá uma isca que não fica rastreando full time, né, mas que ele está com alguns momentos enviando, isso é extremamente indicado. Ele tem uma performance muito boa no que tange a questão de energia, né, de bateria e um alto alcance. Outra boa aplicação para o Narrowband ele tem um poder de penetração do espectro muito alto. Então, por exemplo, eu tenho um sensor que fica no subsolo. O Narrowband vai funcionar muito melhor, porque a forma que o espectro funciona, né, a forma de penetração do espectro, ele é maior, então tu consegue ter um maior desempenho em aplicações como essa, por exemplo. O sensor está no subsolo e você precisa atravessar lá camadas e camadas até chegar na torre. Então você pode ter um melhor benefício com o Narrowband. Né? O Cat1, nós estamos falando... Desculpa te interromper, mas isso é informação extremamente estratégica. Né? Eu te perguntei e assim, você está dando uma explicação super detalhada que é muito bom para quem está aí na live, mas eu acho que é legal depois pensar numa forma, como é que esse cara que está no campo, quem está assistindo a gente, ou quem vai assistir depois, busca informação para tentar entender o que ele usa, quando e aonde, né? Exato. Assim, a explicação que você deu aí, eu acho que ela é válida demais para quem tem qualquer projeto em campo. Pode continuar, por favor. Com certeza. As próximas duas, a Cat1 e a Cat-M, né? O Cat-M1, normalmente o Cat-M1, aqui no Brasil, ele é mais utilizado na parte de rastreamento veicular, então tem bastante, eu já vi vários rastreadores com esse tipo de tecnologia. Ele é uma tecnologia também para o IoT, ele também tem uma eficiência energética um pouco maior, né? Não tanto quanto o Narrowband, mas ele já funciona melhor, ele funciona a parte de handover, ele não desconecta um dispositivo quando ele troca de rede, então você tem uma mobilidade maior. Assim como o Cat1. O Cat1 ele vai ter um consumo de energia um pouco maior se comparado com o Cat-M, né? Mas o throughput ele tem mais capacidade de tráfego de dados. Então, se a gente tem um dispositivo que precisa mandar mais dados, vai ter uma taxa de transferência maior no Cat1, né? O legal de ver é que normalmente quando a gente vê dispositivos, os módulos utilizados nos dispositivos, o Cat1 normalmente é a tecnologia que tem mais facilidade
de se encontrar essa variação do 4G para dispositivos que fazem fallback de rede, ou seja, estou no 4G e por acaso eu não tenho 4G lá, mas eu tenho 2G, ou eu quero usar o 2G porque eu não posso mudar para o 4G ainda, porque lá naquela região o 4G ainda não tem um bom sinal. Essa é um bom tipo de modo para usar no dispositivo, o dispositivo que tem esse modo, porque daí você usa os dois cenários, utiliza o 2G em locais onde a tecnologia ainda é predominante e você já está pronto para quando falhar o 2G ou desligar o 2G, você já está pronto para ir para o 4G. Né? E o importante, também ainda falando um pouquinho do 4G, é que o 4G ele vai coexistir com o 5G. Tá? Então, muitas funcionalidades que a gente vê hoje no 4G foram os precursores das funcionalidades da base principal do 5G. Então, o que isso significa? Significa que a coexistência das duas tecnologias juntas vai acontecer. Tá? Tanto que aqui no Brasil, o primeiro 5G que foi lançado foi o 5G utilizando core de rede 4G. Ou seja, eles são muito compatíveis. Né? Se a gente comparar com 2G, que tem uma parafernália de core maior lá, ou seja, muito mais complexa, é praticamente uma infraestrutura totalmente independente para a operadora gerenciar, o 4 e o 5G, elas são muito mais próximas. Então, a probabilidade, ou a coexistência delas, ela vai existir. Tá? Então, o 5G e o 4G vão coexistir de uma certa forma, de uma forma bem mais ativa, né? Porque são extremamente compatíveis entre elas. Né? Legal. Tem uma pergunta aqui, ó. O CAT-M também poderá ser implantado futuramente no 5G? É mais ou menos o que você respondeu agora, né? Exato, exatamente. A própria questão, se a gente fosse entrar mais tecnicamente no que é o CAT-M1, né? O CAT-M1 é o precursor da parte de massividade que a gente chama, né, dentro do 5G, né? Que permite que muitos dispositivos se conectem em uma mesma célula, né? É o EMBB, para quem quiser saber da sigla, tá? O CAT-M1 é o que traz essa característica. Quando foi feita a release, agora se não me falha a memória, 16 ou 17, é implantado isso no 4G, e essa é a base, é um dos pilares para a parte do 5G que traz essa questão de muitos dispositivos conectados em uma mesma célula, né? A gente traz aí diversos dispositivos em um mesmo local, né? Muito legal, muito legal. Acho que você acha que tem mais um tema aqui? Eu acho que com relação, a gente já falou sobre a duração aí dos 2G e 4G, né? Sobre o pessoal prestar atenção, sobre planejamento. Tem mais algum tópico que você acha que seria legal a gente ressaltar aqui ou deixar como ponto de atenção para quem está assistindo aí? Eu acho que é muito importante a gente também ter uma noção de como é que está a cobertura, né, PC? Porque, por vezes, as empresas olham e dizem, eu não invisto em 4G porque a cobertura do 4G ainda é muito limitada, é muito ruim, eu fico muito sem sinal. Tá? O que vale a gente mencionar aqui? Tá? Primeiro, a tecnologia, por exemplo, Narrowband IoT, tá? Além de ter uma cobertura mais estendida, ou seja, o alcance é maior, vale para o CAT-M também, tá? Tanto o Narrowband quanto o CAT-M, eles têm uma cobertura maior. O Narrowband é muito maior, o CAT-M é maior, tá? Quando a gente olha para essas duas... Isso você está falando comparado com o 4G ou LTE puro ali, né? Exato, exato. E até mesmo com o 2G, PC. Para a gente ter uma ideia, o Narrowband, a gente pode ter, dependendo do local, obviamente, tem uma questão aí de obstáculos, né? Que pode, dependendo do local, atrapalhar, mas pode-se ter aí um alcance de 25, 30 quilômetros. Tá?
de raio, né? Enquanto que no CAT-M a gente pode ter 20, 25 quilômetros, né? Então essa é uma extensão para uma única célula, é uma extensão relativamente grande, tá? Quando a gente olha este cenário, a gente compara também com o número de municípios cobertos. Por exemplo, nós já temos mais de 4.700 municípios com cobertura narrowband e mais de 3.000 municípios com cobertura CAT-M. Então, normalmente, daí vai variar um pouco de operadora para operadora, tá? Mas normalmente, aonde tem 4G, já tem ou narrowband ou CAT-M. Normalmente, tá? Não é uma regra, tem alguns pequenos locais que ainda não tem, mas na sua maioria essas tecnologias já existem, tá? Não é comum ter numa mesma localidade ter os dois, né? Ter NB e CAT. Acontece também, tá? Nós temos, por exemplo, a TIM. A TIM, por exemplo, é a operadora que investiu em narrowband. Então, aonde tem cobertura 4G da TIM, normalmente já tem cobertura narrowband, tá? A Claro investiu mais no CAT-M, então a cobertura do CAT-M da Claro é relativamente grande para esse tipo de tecnologia. E a Vivo é a operadora que investiu nos dois, tá? Então nós temos na Vivo tanto narrowband quanto CAT-M, tá? Não tanto narrowband quanto na TIM, tá? Mas tem uma cobertura bem considerável aí quando a gente fala desse tipo de tecnologia, né? Ou seja, mais um ponto aí para quem está assistindo prestar atenção, de até prestar atenção antes de entender a localidade para saber qual é a melhor tecnologia utilizada por a operadora ali naquela região para ser mais assertiva. Tem mais uma pergunta aqui. Redes multioperadoras são seguras? Percebo que trava de uma troca para outra, ou é apenas impressão minha? Assim, tem a ver com o tema e não tem a ver com o tema, né? Mas acho que... assim, vamos lá. O que é os multioperadoras, né? A gente já teve aí algumas... já viu no mercado, né, que a solução para o problema do desligamento do 2G é o chip multioperadora, porque se a operadora A desligar a rede, ele vai para a operadora B e está tudo certo, tá? Neste cerne, né, é importante a gente estar atento que no sentido de desligamento do 2G, a tendência é que a degradação ocorra para todas as operadoras e o desligue seja para todas as operadoras, né? É da rede. Então, mesmo, né? É da rede. Por mais que uma pode falhar, a outra na sequência vai começar a dar problema, tá? Então aqui a gente está usando multioperadora para minimizar o efeito do desligue do 2G, que você vai ser afetado, você está só postergando um pouquinho mais o que de fato vai acontecer. E sempre lembrando, né, que quando a gente trabalha com multioperadora, agora recentemente com a nova resolução da Anatel, você não pode estar em roaming por mais de 90 dias, né? Mas daí esse assunto para uma próxima live aí, a gente pode trazer aí as características. Vai depender de travamento, vai depender de dispositivo, vai depender da tecnologia. Tem vários tipos de tecnologia para multioperadora. Então, aí dá uma live só para a gente falar sobre isso, né? Mas no que tange multioperadora para o 2G, a gente está tentando, de fato... a gente tem uma expressão aqui interna da empresa, né? A gente está tomando remédio para dor de cabeça, mas o problema é dor de estômago. Aí não vai dar muito certo. Ou é aquele caso que só vai procurar o médico quando, tipo, cara, já tem que amputar, né? Que já estou usando aqui, não... Eu concordo contigo que isso dá um tema específico. E eu acho que um outro ponto que vale a pena discutir numa outra live é a questão do RAN sharing. Porque a gente fala muito assim, estão juntando as redes, isso acaba causando confusão aí de gente achando que, beleza, então todo mundo vai funcionar igual agora. E
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Eu acho que vale uma discussão desse tempo para esclarecer o pessoal, porque as pessoas veem notícia, a operadora A está juntando as redes com a operadora B, então, mas são para propósitos específicos, regiões específicas, como você falou no início, até assim, para 2G, porque uma está fraca num canto, a outra tem mais antenas, a outra está fraca, a outra tem mais, vamos juntar só para garantir o sinal enquanto a gente não desliga esse negócio, para não sofrer processo, né, uma série de coisas. Isso aí mesmo, não... exatamente. Acho que é um tema que cabe depois a gente fazer um negócio mais completo. Com certeza, com certeza. Para mim, Israel, acho que... PC, veio mais uma pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente, cara. Eu acho que essa aqui eu preciso responder, tá? Então vamos lá, já manda ver. Então, investir em equipamento CAT1 pode não ser uma boa opção a longo prazo, porque CAT1 vai desaparecer com 4G? Não é bem isso. A geração 4G ela é compatível com a geração 5G, tá? Quando a gente olha a nível global o que está acontecendo, na verdade é mais comum você ver o CAT1 no mercado global do que o CAT-M. Aqui no Brasil, o CAT-M é mais comum, tá? No quesito para o IoT, tá? Falando de IoT especificamente, né? Quando a gente sai do Brasil e vai para algumas regiões fora do Brasil, o CAT-1 é mais reconhecido do que o CAT-M. Tem locais que não foi implantado o CAT-M, foi implantado o CAT-1, tá? No Brasil nós temos ambos. Então o que a gente precisa cuidar aqui? Cada um deles tem a sua característica, tá? E ambos estão dentro de uma rede que é compatível com a rede de próxima geração, tá? Inclusive, tem uma nova versão vindo aí que se chama CAT1 bis, que junta o CAT-M1 com o CAT1 e traz um protocolo que junta o melhor dos dois mundos, né? O melhor da parte de energia do CAT-M1, de alcance do CAT-M1, mas também a compatibilidade do CAT-1, principalmente na parte de fallback, a parte de funcionar de uma forma mais global. Então existe, e provavelmente vai começar a aparecer, isso é uma coisa nova, os módulos que são CAT-1 bis. O que significa esse bis? Que é a junção desses dois protocolos, o CAT-1 e o CAT-M1. Tá? Tem mais outra aí. A outra pergunta, o chip tem alguma diferença se for usar CAT-M ou CAT-1? Interessante também. Os chips hoje já são compatíveis com essas duas tecnologias, tá? Então, quanto a isso, comprou chip novo, o chip novo já vem com essa tecnologia embarcada. Pode ter um chip que não seja compatível, mas daí é um chip que talvez tenha uns 4, 5 anos de gaveta aí, tá? Mas os chips novos, todos eles já são compatíveis aí. Muito legal. Vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta aí? Vamos aproveitar que o homem está ainda com energia e está animado para responder. Eu acho que, cara, eu achei bem legal aqui. O papo foi bom. Acho que você até se aprofundou mais do que eu esperava em alguns tópicos aqui, o que é muito bom, né? Às vezes as pessoas não têm muita paciência para entrar nos detalhes, porque isso é do teu conhecimento, mas não é do conhecimento de muita gente, né, esse nível de detalhe e tal. Então, obrigado por você ter se disponibilizado a não só estar aqui, mas por entrar nesse nível de detalhe e explicar de maneira clara e objetiva, de simples também, porque eu consegui entender, eu sou uma meba nesse negócio, né, assim, de saber como funcionam as redes, os espectros e tal, e para mim ficou muito claro NB, CAT-M, CAT-M1, as diferenças de cada um, e a questão de qual operador investir em quê, isso acho que é uma informação extremamente relevante e pode ajudar muita gente no campo. Então, te agradeço pelo tempo. Se você quiser fazer um fechamento aí, colocar mais alguma informação, peraí que tem... O Brasil sempre atrasado, as economias vieram há pouco tempo, é isso aí. Nos já faz muito tempo, isso é verdade. Exato, mas está começando, o que importa é que está começando, né? A gente já tem uma gama de equipamentos sendo homologados aí pela Anatel para poder pôr em campo. Exato. A gente sofreu bastante, PC, com falta de
dispositivos, né? Graças a Deus isso está mudando, né? Estão surgindo mais dispositivos. E eu entendo, porque imagina, se a gente não tem opção de equipamento, não tem competitividade, o preço está lá em cima. É difícil para as nossas operações, para os nossos clientes colocar novos equipamentos se o preço fica muito destoado, né? E a gente vem, pessoal, até... Exato, para vocês terem uma ideia, a gente vem evangelizando, a gente começa evangelizando os fabricantes, né? Então foi brigas de longo tempo aí com muitos fabricantes até começar a aparecer dispositivos 4G, tá? Então a gente vem discutindo, fomentando este mercado. E o foco, o ponto que é importantíssimo nós sair daqui tem que dar o primeiro passo. Estancar o problema, começar a pensar já, poxa, eu não vou aumentar o problema para me administrar, vou começar a olhar para o 4G, vou já começar a usar em alguns projetos o 4G, aquele dispositivo para aquele meu cliente mais prime, que vai ficar comigo por mais tempo, eu já vou investir no equipamento 4G. Então, é importante dar o primeiro passo. Esse, para mim, é o principal recado para a gente fechar a live hoje, é dar o primeiro passo, começar a, aos pouquinhos, implementar dispositivos 4G para esse 90%. Se você tem 100, esse 100 virar 90, 90 virar 80, até que a gente tenha aí 50, para chegar talvez lá no tema de desligar o 2G, a gente tenha talvez 5% só dos nossos dispositivos. Né? Já não seja mais nem algo que assusta, né? Exato. Então, eu espero que a gente faça uma outra aqui em breve, já falar de rastreador 4G com eSIM. Boa! Esse é importante. Esse é importante. Hoje, eu projeto algum equipamento de cliente que transforma o sinal 2G em 4G? Não tem. Não investe, inverso, né? Eu entendi. Talvez um dispositivo que é 2G, que tem algum equipamento que você coloque no 2G para transformar ele em 4G. Assim, de sacar um modem e colocar um outro modem, não. Por quê? A arquitetura do 2G ele é totalmente diferente de um 4G. Né? Agora, pode surgir, vou dar um exemplo em central de alarme, que tem um módulo externo. Você pode remover aquele módulo, aquela interface e botar uma outra interface inteira. Não sei se vai valer a pena. Tá? Às vezes o custo de uma central de alarme e de uma interface celular é quase o mesmo custo. Tá? Mas de tirar um módulo 2G e botar um módulo 4G, a arquitetura é diferente, os comandos são diferentes, a forma como o equipamento conversa com o módulo é diferente, então não é compatível, né, esse tipo de operação. Né? Muito legal, muito legal. Cara, o pessoal está agradecendo aí, eu também quero te agradecer muito, obrigado pelo seu tempo. A gente falou aí que talvez tivesse tema para meia hora, a gente já está a 50 minutos, então muito Poxa. Bom. Isso significa que o tema rendeu, mas ele foi interessante, porque tem bastante gente aí ainda. Então, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado a todos aí que nos acompanharam aqui. A gente vai fazer mais sobre alguns desses temas que a gente discutiu aqui, né? Então, acho que é importante trazer esse tipo de informação, a gente falar sobre essa questão dos modelos 4G como possivelmente sim, falar sobre o RAN sharing, que é importante, né? Para que as pessoas entendam essa questão do compartilhamento de rede, o que significa na real e não nessa questão de, então beleza, qualquer operador, eu vou comprar o chip de qualquer operador e está tudo certo. Não é nada disso, então acho que é um tema que vale discussão. Acho que a gente tem alguns tópicos aí para falar nas próximas, o que é bom. Com certeza. E eu espero que mais gente esteja aí conosco. Rael, muito obrigado. Beleza. Obrigado, PC. Prazer estar contigo aí. Tempo. Obrigado a todos. Tamo junto. Obrigado pelo compartilhamento de conhecimento aí. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Abração para todo mundo aí. Pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Falou, pessoal.